Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa terceira semana do curso de Contemporânea 1, em modo remoto. E na aula de hoje, na videoaula de hoje, a gente vai trabalhar a discussão sobre um livro da Ellen Wood, na verdade o capítulo 4, né, que é o miolo mesmo do livro da Ellen Wood, que se chama Origem Agrária do Capitalismo, a Origem do Capitalismo, agora não lembro exatamente o título do capítulo, né, mas o tema é justamente esse. A Ellen Wood, ela é uma autora marxista, né? Faleceu recentemente, digo, em torno de uns 4 anos, foi em 2016, se não estou enganada. E ela trouxe uma contribuição bastante original para a reflexão sobre a origem do capitalismo nesse livro. A partir das reflexões da Ellen Wood, houve toda uma revisão da historiografia sobre a formação do capitalismo, né? Porque a tese dela, a hipótese que ela levanta nesse livro, é atualmente a mais aceita, a mais reivindicada como coerente para entender a formação da sociedade capitalista, que curiosamente remonta na interpretação da Ellen Wood ao espaço agrário em inglês. Né? Mas vamos discutir um pouquinho esse capítulo. Eu acho que ele é um capítulo interessantíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. A Ellen Wood escreve de uma maneira muito didática, muito agradável, né? Então, eu imagino que vocês tenham tido uma boa leitura, ou quem ainda não o fez, faça o quanto antes, que é realmente um capítulo muito legal. E vocês vão ver que ele dialoga constantemente com a leitura anterior que nós fizemos, né, como parte da bibliografia obrigatória, que é o capítulo 24 do Marx. Ela tem uma série de referências ao capítulo 24, afinal ela está falando de um processo semelhante, mas ela vai trazer uma série de inovações que ainda não haviam sido pensadas nem por Marx, nem por muitos outros historiadores que vieram posteriormente. Né? Essa foi uma contribuição da Ellen Wood relativamente recente e que é muito, muito interessante. Vamos ver o que vocês acham dessa contribuição da Ellen Wood. Espero que vocês gostem, né, desse debate. Pois bem, uma das coisas que eu costumo começar a aula de hoje quando estamos no modo presencial, nosso modo muito mais agradável e legal de fazer aula, né? Do que esse aqui, que realmente tem horas que eu acho que eu vou surtar, é, é justamente buscar uma certa interação e trazer algumas reflexões prévias que nós temos, que está enraizado no senso comum histórico, né? No nosso conhecimento escolar. Então, eu costumo perguntar aos alunos quando e onde surgiu o capitalismo, né? Se vocês estivessem aqui presentes e eu não estivesse apenas olhando para uma tela de computador, possivelmente algumas respostas surgiriam, tais como nas cidades italianas, durante o período do renascimento urbano, né? Essas seriam algumas respostas recorrentes. E há um motivo para isso. A própria historiografia, durante muito tempo, partiu desse pressuposto, né? De que a origem do capitalismo viria ligada ao renascimento urbano, ao renascimento do comércio, não à toa que eu pus esse quadro aí, esse quadro vocês já devem ter visto, ele é muito utilizado em livros didáticos, né, que é um quadro mostrando um casal burguês, né, ou seja, de habitantes do burgo, desenvolvendo algum tipo de atividade que implica contagem de dinheiro, né? Então a gente percebe essa relação aí com a questão do dinheiro e implicitamente a relação com o comércio. Então essa é uma referência comum e que ficou entranhada no nosso imaginário. E aí quando vem Ellen Wood e traz esse provocante livro, né, com o título A Origem Agrária do Capitalismo, não lembro agora se é a origem do capitalismo, mas que é agrária, né? Isso surpreende um pouco. Mas, como vocês vão ver, a hipótese dela realmente é bastante coerente. E outra pergunta que eu também faço aos alunos, que é essa segunda pergunta, é o que é capitalismo? Nessa pergunta, eu vou te dizer, a imensa maioria fica bem confusa. Então, é muito interessante, eu gosto muito de explorar essa relação, porque, principalmente no curso de História, né, a gente tem um posicionamento político mais veemente do que em outros cursos. A gente vê muitas pessoas, né, se dizerem contra o capitalismo ou se posicionarem como
anticapitalistas abertamente, né, e associar o capitalismo aos males sociais que a gente enfrenta. Mas o que acontece é que na hora, quando eu fazia essa pergunta, em quase todas as turmas até hoje, a reação sempre foi meio de choque, assim, e agora? O que é o capitalismo? Como é que eu explico isso? E era uma confusão realmente bastante grande, né? A maioria das pessoas não conseguiam conceituar capitalismo, tá? Alguns acabavam associando a comércio, alguns associavam a questão do dinheiro, da valorização do dinheiro, mas a gente vê que são explicações que realmente não conseguem explicar exatamente o que é o capitalismo. Então, responder o que é o capitalismo, eu não vou responder agora, tá? Eu vou deixar vocês aí com a curiosidade, é algo importante para a gente entender a sua própria origem. E aí entram algumas questões que são fundamentais na discussão da Ellen Wood. Agora eu recordei aqui, né? O livro é A Origem do Capitalismo, né? E nesse capítulo é a origem agrária. Então, vamos ver algumas questões aí que ela traz que são muito relevantes. Eu não vou desdobrar todos os aspectos que eu pus aí no slide, porque senão ficaria muito longo, mas eu vou começar por essa parte aí que eu sublinhei, que eu falo sobre a questão de como a Ellen Wood destaca a necessidade de separar capitalista de burguês e capitalismo de cidade, né? Essa é já, acho, um interessante ponto de partida que a Ellen Wood traça, em que ela fala o seguinte: vamos pensar, né, gente, o que é o burguês, né? Essa é outra questão que eu começo também dando na aula. Aí alguns falam, burguês é o habitante do burgo. Burgo, beleza. E o que é burgo? O burgo é a cidade, né? A cidade que começa aí na Baixa Idade Média, com o renascimento urbano, que pouco a pouco a gente tem esse desenvolvimento das atividades comerciais e bancárias, né? Então, o burguês é um comerciante, né? Esse comerciante que habita o burgo. E a Ellen Wood vai falar, olha, complica, tá? Esse tipo de interpretação complica. E por que complica? Eu acho que a análise da Ellen Wood é muito convincente. Olha, vamos pensar então na história da humanidade. O comércio surgiu no burgo europeu no final da Idade Média? Não, né? Não. Ué, não. Existe comércio em várias sociedades humanas e existe esse comércio em vários períodos da história humana, né? Desde a antiguidade, pelo menos, a gente remonta à existência de práticas comerciais. Então, isso quer dizer que o capitalismo já existia lá? Será que a gente pode falar de capitalismo na Grécia Antiga? Né? A Ellen Wood vai questionar isso. Gente, vou ter que pausar aqui brevemente, vou continuar porque tem uma droga no telefone tocando e vai... Parou. Ufa. Os problemas do modo remoto. Beleza, né? Mas vamos lá. Então, voltando aqui a Ellen Wood, quando estou no ápice da empolgação aqui, o negócio começa a tocar. Pois bem, então ela já questiona, não, então, porque se a gente for considerar que capitalismo é sinônimo de comércio, lascou. Então a gente vai ver capitalismo na antiguidade. Tem uns serizinhos esquisitos que vão ver isso, né? Que vão considerar que o capitalismo está lá desde que o ser humano existiu, né? Vai misturar até com Adão e Eva, se bobear, né? Até Adão e Eva já eram capitalistas. Mas Kelly Wood vai mostrar que isso é completamente absurdo. E por que é absurdo? Por vários motivos. E a gente vai ver aí pouco a pouco por que é absurdo. Então, essa ideia de associar capitalismo à cidade, né, que também é uma cidade pré-existente, né? A gente tem as cidades, pelo menos do final da Idade dos Metais, né? Na pré-história ainda. A gente já tem o desenvolvimento urbano e formação de cidades no final da pré-história. Então tem capitalismo na cidade pré-histórica? Forçou, né, querido? Então, essa é uma das questões que a Ellen Wood fala. Não dá para partir dessa interpretação, porque senão o capitalismo vai ser atemporal e ele vai existir desde sempre, desde que existiram, foi criado excedentes, né? Ou seja, quando eu estou me referindo a excedentes, eu estou falando sobre sobra de produção, quaisquer que sejam, que poderiam ser comercializados, né? Então, sobra de alimentação, sobra de outros tipos de produto.
E isso existe pelo menos desde a antiguidade em algumas sociedades. Outras sociedades elas não vão ter essa relação, né, com os excedentes de troca. Muitas das vezes, como é, por exemplo, o caso de várias nações indígenas no Brasil, o que vai se fazer com os excedentes? Né? Se a gente tem uma produção maior, algumas sociedades brasileiras não viviam apenas com base em caça e coleta, né? Mas desenvolviam também uma pequena agricultura. E aí, dentro da própria caça mesmo, poderia haver excedentes. O que eles faziam quando sobrava? Festa. Festa, bora gastar, bora meter o louco, né? Então, com isso não havia tanto essa questão do acúmulo de excedentes, né? Mas também poderia haver trocas comerciais. Então, imagine, né? Se há uma troca comercial entre uma determinada tribo e outra, que no caso, né, da região onde hoje é o Brasil, há capitalismo nisso aí? Minha nossa, né, gente? Forçou. Pois bem, então, uma das questões preliminares da Ellen Wood é dissociar isso. O burgo não é a origem do capitalismo. Tá? Então, eu coloquei aqui uma figurinha para dar uma ilustrada. Né? A gente tem uma representação de um burgo, essa representação do século XIV, né? Então, essa cidade murada, que para muitos é tida como a origem do capitalismo, já que ela corresponde ao renascimento comercial. E se a gente for pensar, o renascimento comercial europeu ele é extremamente tardio em relação à formação de outras cidades extremamente comerciais na África, na região do Oriente Médio e que falar da Ásia, né? Então a gente tem, por exemplo, na África, a gente tem a cidade de Timbuktu, que é uma cidade extremamente comercial, que antecede muito. Então, se for para considerar a origem do capitalismo ligada ao comércio, era melhor pegar essas cidades, né, e não as cidades europeias, que aí envolve também uma questão de eurocentrismo. Pois bem, então uma das coisas que ela fala é isso. Vamos desassociar. Desassociar, tira isso aí da cabeça, beleza, né? Então, vamos dar historicidade ao capitalismo. A gente precisa entender exatamente o que é esse capitalismo, né? Então, ela já fala, ó, o capitalismo ele tem um espaço, né? Vai surgir num determinado lugar, né? E vai desenvolver-se também num determinado período, um período, inclusive, muito recente da história da humanidade. Né? Um período bem próximo da história da humanidade, que coincide com aquele período do qual o Marx está falando no capítulo 24. Tá? E no local também. Então, o capitalismo ele está diretamente relacionado às transformações econômicas, sociais, da relação em que os seres humanos vão interagir com a natureza, que é um outro aspecto aí, né? A alteração, um rompimento profundo, né, com os padrões de interação humana com a natureza, e isso se dá num lugar específico, que é a Inglaterra, especialmente a partir do século XVI. Tá? As transformações começam lá, vão se aprofundando, se modificando, até que a gente começa a perceber uma forma de relação que aí sim já dá para se dizer, opa, isso aí é capitalismo. E a gente vai ver o que é capitalismo. Pois bem, uma das questões fundamentais, gente, essa que eu acho que é um conceito que vale para vocês pensarem em muitas outras coisas, é a questão, né, que está relacionado com a questão dos excedentes e como esses excedentes se relacionam com as desigualdades dentro de uma mesma sociedade. Tá? Então, por exemplo, né, uma coisa que ela coloca que durante milênios, né, uma parte da humanidade se divide, né, uma parte da humanidade é produtora, que é a imensa maioria, né, a imensa maioria da humanidade produz os bens necessários à sobrevivência humana e, pelo menos até um determinado período, né, a gente passa atualmente por uma situação um tanto distinta, com a questão do inchaço do terciário, né, prestação de serviços, mas vamos pegar pelo menos até o período que ela está analisando. Então, a imensa maioria da sociedade, né, produz tudo que é necessário para o ser humano sobreviver e a gente tem uma pequena parte da sociedade que vai se apropriar desses excedentes e que não vai produzir diretamente, né? Então eles não estão produzindo, mas eles sobrevivem, se beneficiam e normalmente eles pegam um quinhão maior desses excedentes, certo? Então, por exemplo, se a gente for pensar na antiguidade clássica, né? Os camponeses são a imensa maioria desses produtores, a gente tem os artesãos, que também são produtores, e a gente tem os proprietários das terras, né? A gente tem os
sujeitos, né, que estão a cargo de funções políticas, né, no Estado, que também vão se apropriar desses excedentes. Então, isso existe, né, essa desigualdade, a gente está falando de desigualdade social. A desigualdade social ela existe em diferentes sociedades e já há milênios. Mas a forma como ela se dá não foi desde sempre capitalista. E aí que entra uma questão muito importante, que é o que ela fala. Até o capitalismo, as diferentes formas de se obter esse excedente, né, por parte dessas classes dominantes, desses grupos dominantes, eram meios extraeconômicos. Tá? Guardem isso daí, né? A obtenção dos excedentes por vias extraeconômicos. Se é extraeconômico, significa que não é estritamente econômico. Não é através de instrumentos econômicos que o grupo dominante vai obter o acesso a esses excedentes. Vai ser por meio de outra coisa. E que outra coisa é essa? Né? Então, aqui eu coloquei uma imagem, né, um mosaico que está na Tunísia, que representa aí a escravização no período romano. Né? Então, a gente tem um homem recebendo água, ou sei lá, alguma coisa aí num pote, e a gente tem esses outros dois homens o servindo, que são seus escravos. Né? Então, desde da antiguidade, a gente tem formas, né, de expropriação do trabalho e mais do que do trabalho, né, dessa produção das pessoas que não são formas estritamente econômicas. Vou tentar dar um exemplo, porque eu acho que a escravidão ela é uma dessas formas mais fáceis da gente entender a extração extraeconômica. Como é que você faz para obter uma produção de alguém por via escravista, né? Como era o caso da Roma Antiga. Você não pode chegar para a pessoa e simplesmente pedir, ó, trabalha aí para mim, né? Faz favorzinho aí, trabalha para mim, para eu ficar filosofando, né? Um grego, por exemplo. Ah, tô a fim de filosofar, tô a fim de pensar sobre a vida, desenvolver pensamentos matemáticos, né? E eu não tô a fim de plantar, de colher, de cozinhar, eu não quero nada disso. Né? De preferência, eu prefiro até que você me vista, coloque até minha roupa. Aí a pessoa vai, beleza, não, né? Ninguém vai fazer isso, a menos que seja muito mané. E isso é raridade. Pois bem, então como é que você faz para essa pessoa trabalhar para você? Você vai ter que forçá-la. Então, você vai ter que utilizar da força para que essa pessoa produza excedentes que você vai se utilizar. No caso da escravidão, isso é muito evidente, né? A violência física é muito explícita. Mas vocês podem estar se perguntando, tá, e no caso da servidão? A servidão europeia durante o período do feudalismo, como é que faz, então? Ué, a gente tem o feudo, né? A estrutura feudal na qual os senhores feudais, qual a origem dos senhores feudais? Eles são o quê? Cavaleiros antigos, né? A sua origem, né, bem remonta aos cavaleiros romanos, que após todo o processo de invasões bárbaras, né, toda aquela crise, eles vão se isolar nas regiões mais interioranas, controlar uma determinada região, oferecendo àquelas pessoas proteção militar contra invasões, e em troca essas pessoas têm que dar mercadorias, uma parte da produção, e tem que trabalhar em alguns dias da semana, né, ou sei lá, dependendo aí do calendário, na região, né, no manso, na terra do dono, né, do senhor feudal, que se converte numa espécie de dono, protetor daquela região. Mas ele detém o poder militar, né? Ou seja, se você não fizer, você vai sofrer uma retaliação. E essa retaliação vai se dar com base na força, na violência. Então, quando a gente fala de extração extraeconômica, fica meio extra, é ótimo, né? De obtenção, né, de excedentes por via extraeconômica, mudar aí a forma de falar, você está falando basicamente de mecanismos coercitivos com o uso da força, da violência, da legislação, o que quer que seja, mas algo que a pessoa vai sofrer uma punição que não é uma punição econômica, mas é uma punição física, é um encarceramento, é a perda do direito de, por exemplo, trabalhar numa determinada propriedade, tá? Então, basicamente isso é a extração por via extraeconômica. Eu vou dar uma pausa aqui porque esse telefone está me enchendo a porra do saco. Desculpa, gente.
Ah, foi. De novo. Ai, foi mal. Vou falar só mais um pouquinho e interrompo aqui esse vídeo para começar, né, o próximo, para não ficar também muito longo. Pois bem, isso muda com o capitalismo, né? O capitalismo, a Ellen Wood vai trazer, ele é a primeira forma de extração de excedente que é puramente econômica. Ou seja, é o seguinte, vou falar de uma maneira bem simplificada, mas depois a gente vai perceber como é que isso acontece na prática. Se você não trabalhar, você não come, meu querido. Ah, mas alguém vai te bater, né? Num primeiro momento, que a gente viu lá no Marx, né? No primeiro momento, se você não trabalhar, se você ficar mendigando, você pode ser preso, você pode ser escravizado. Mas por quê? Porque está nesse período de transição, né? A gente percebe que há uma coexistência, né? Com uma forma de se relacionar antiga que está ligada a essa forma de extração que é extraeconômica, né? Com esse período de transição. Então, nesse período de transição, a gente tem a legislação anti-vadiagem, aquela coisa toda que a gente viu. Mas, conforme a gente vai ver a consolidação da sociedade capitalista, vai ser simplesmente, não quer trabalhar, você vai morrer de fome. Então, você ofertar a sua mão de obra ao mercado para obter, né, o instrumento necessário, no caso, o pagamento, o salário, para sobreviver, para mais uma vez recorrer ao mercado para adquirir todos os bens necessários à sua sobrevivência, isso é algo completamente inovador, é algo que vem com o capitalismo. Né? Então, o capitalismo é isso, não só isso, né? Mas ele configura isso, essa relação em que a forma de extrair excedente é puramente econômica. Tá? Então, é daí que vem a palavra, né, a origem aí do termo que o Marx utiliza, a questão da mais-valia. Né? A mais-valia é justamente esse excedente que é puramente extraído. Né? Então, você bota alguém para trabalhar, a pessoa vai, trabalha na fábrica. Vou colocar o exemplo clássico, né, da fábrica, que é o que a gente está estudando aí com a Revolução Industrial. Você bota alguém para trabalhar na fábrica, você paga um salário a essa pessoa, você vende a mercadoria que essa pessoa produziu e você tem um lucro. Esse lucro, ele corresponde a esses excedentes. Por quê? Porque você não vai pagar essa pessoa que produziu o valor correspondente à parcela dela nessa produção, né? Mas você vai pagar uma parte que é para a subsistência dela e outra parte vai ser o lucro que você vai obter em cima desse trabalho. Esse lucro o Marx vai chamar de mais-valia, né? Ou né? Esse lucro sobre o trabalho, ok? Então isso é um aspecto muito importante para a gente pensar o que é o capitalismo, né? Quais são as suas características básicas. Vou dar uma pausa aqui para começar o novo vídeo entrando sobre a diferença com a questão do mercado. Acho que eu vou inclusive dividir esse slide, tá bom, gente? Então, daqui a pouquinho retomo.